Olá, seja bem-vindo a mais essa Masterclass 3 de 12, né? A gente já está aí no mês de março, né, de 2022 e o tema da nossa Masterclass de hoje é propósito. A primeira a gente falou sobre o poder do collab, né? Eu exemplifiquei algumas coisas que você pode estar utilizando aí no seu dia a dia para poder aumentar aí os resultados. Na segunda a gente falou sobre produtividade. Mais importante do que a velocidade é a direção, mais importante do que a quantidade de tarefas que você realiza no seu dia a dia é você ter clareza do que é a prioridade e entrar em campo e executar. E agora a gente chega num tema que, na minha opinião, acho que é um dos mais relevantes, né? Porque o propósito ele tem a ver com a nossa vida. Então a gente vai poder aprender um pouquinho sobre o que é o rio que flui dentro de cada um de nós. A gente vai poder entender um pouco mais sobre alguns bloqueios que as pessoas, que a gente de um modo geral tem no dia a dia e que tem impedido muitas pessoas de acessar aquilo que é por direito delas, tá? E eu escrevi aqui, abaixo do tema propósito, eu escrevi uma frase assim, cada um de nós tem o direito de se sentir realizado com o trabalho que faz, de acordar inspirado para ir trabalhar e de se sentir seguro quando está desempenhando suas funções e de voltar para casa com a sensação de que contribuiu para algo maior do que si mesmo. Então é aquela famosa frase que você já conhece. O sucesso ele é um direito de todos. Porém, ele é um privilégio para poucos. Mas por que ele é um privilégio para poucos? Algumas pessoas falam que é falta de oportunidade. Eu acredito que às vezes é falta de conhecimento, de você buscar coisas que vão fazer sentido para a sua vida e que vai ter o poder de tirar você do estado atual e te levar para o estado desejado, tá? Então seja muito bem-vindo a essa Masterclass. Quero dar as boas-vindas aqui também para o público presente, né, que vão participar aqui, vão contribuir para essa experiência que acredito para você também vai ser incrível. Papel, caneta na mão, tá? Mais importante do que o tempo que você vai passar aqui comigo é o que você vai fazer desse tempo. Não adianta você participar, assistir, dispor de mais de uma hora aí da sua vida se você não anotar nada. Então, se você não anota, você não entra em campo depois. Se precisa, pausa esse vídeo, pega lá o papel e a caneta, dá play e volta aqui para a nossa Masterclass. Cada um de nós, como eu disse, tem um rio que flui dentro. É um rio. O propósito ele é um rio. Ele é um caminho. É algo que vai fazer sentido para você. E no meio desse caminho, o que a gente observa é que tem lugar que, eu vou dizer assim, existe um desnível e a corredeira, o rio ele flui. Você não precisa fazer esforço. Se você estiver nadando ali, você só tem que se jogar na água e o rio, a correnteza ali, vai te levar. Mas tem momentos no rio que vai ter uma curva. Às vezes que vai ser preciso você fazer um pouco de esforço para você poder contornar. Tem momentos que vai ter obstáculos, galhos, pedra no meio do caminho. E você vai aprender, você vai precisar desviar para você poder continuar seguindo o curso do rio. Apesar que tem muita gente na hora que aparece esses obstáculos, o que a pessoa faz? Ela sai do rio. Ela sai do rio. Então a gente tem que aprender a contornar, lidar com essas situações para a gente poder deixar o rio fluir. E vai ter momento que o rio ele vai subir. E no momento de subida vai exigir esforço. Vai exigir da gente um pouco mais do físico, do intelectual. E vai ter momentos, né, durante essa jornada dentro do rio aí que o rio vai estreitar, que a água vai ficar assim parada e às vezes você não vai conseguir avançar tanto e vai dar aquela impressão pra gente que parece que você está se esforçando, você está trabalhando tanto, você está dando o melhor de si, mas as coisas na sua vida não acontecem. Chega num estágio que você olha assim, nossa, mas tá tudo igual. Isso vai gerando algumas angústias, algumas coisas. Mas é natural, daqui a pouco o rio vai alargar, vai mudar um pouco essa questão do rio que está subindo, ele vai descer e você vai poder colher um pouco mais, né, de resultado. Mas você precisa passar por esse caminho estreito do rio. E a felicidade, ela vem do que fazemos. A felicidade vai ser um estado, um estágio que vai acontecer, de um sentimento que você vai ter e logo a felicidade ela passa. Eu vou dizer que a felicidade ela é momentânea. Agora a realização, ela dura mais. A realização ela está mais voltada para o propósito.
Então a felicidade vem do que a gente faz. A realização, ela vem do porquê que você faz o que você faz. E inicialmente eu já quero mudar um pouco a lente que você tem, que você utiliza para poder enxergar todo o universo, as pessoas, as empresas, tudo em sua volta. Então vamos mudar essa lente. E para mudar essa lente eu vou começar com um desenho aqui, ó. Isso aqui a gente vai chamar de ciclo de ouro. Como é que é o nome disso aqui? Ciclo de ouro. Tá? O que é o ciclo de ouro? Vamos entender isso aqui melhor. Aqui dentro, vamos começar de fora para dentro aqui, eu vou colocar o quê? Aqui como. E aqui dentro de tudo por quê? Então a gente tem o que, tem a segunda camada do como e tem a terceira camada do porquê. A pergunta que eu vou fazer para você agora é o seguinte: o que você faz? Responde para mim. O que você faz? Vamos pegar um dos participantes aqui, ó. Neirana. Neirana, o que você faz? Fala para as pessoas, tá? Mas explica para elas o que você faz. Eu trabalho. E o que você faz no trabalho? Ajudo pessoas. O que mais? O que você faz? Vocês estão entendendo o que ela faz? Calma que vocês vão entender. Explica para eles o que você faz. É para eu explicar como eu faço meu trabalho, né? Não, o que você faz? Ué, eu ajudo pessoas, eu trabalho. Eu trabalho na assistência social de Vianópolis. E lá eu atendo dois projetos, Bombeiro Mirim e o Doremi, e também auxilio dentro da assistência social de forma direta. Beleza, uma pessoa que trabalha num supermercado, se você perguntar para ela o que você faz, o que ela vai responder, Thaís? Pessoa que trabalha no supermercado, você fala assim, o que você faz? Vendo. Hã? Vendo. Você vende. Hã? Trabalho no supermercado. Trabalha no supermercado. Se a gente for numa loja e perguntar para um atendente da loja, o que você faz? O que ela vai responder? Também estou vendendo. Estou vendendo. Trabalha onde? Na loja, vendendo. Na loja. Você concorda com isso? Todo mundo vai falar isso porque é uma resposta óbvia? Só porque aqui no círculo dourado e nessa questão da descoberta do porquê, no processo do propósito, essa é a primeira lente que a gente precisa mudar. A Neirana já começou aqui, ó, e ela já começou indo no caminho certinho, tanto que no início eu tenho certeza que você ficou sem entender o que ela fazia. Você ficou assim, mas o que é um negócio? Você ficou buscando um negócio, o trabalho dela. Até que mais pro final ela falou que ela trabalhava na assistência social, mas no início é natural você ficar curioso. Eu ajudo pessoas, mas é tanta coisa que a pessoa pode fazer que ela ajuda pessoas que você ficou em dúvida. O que é a lente que nós vamos mudar? O que você faz, na verdade, não é o que você acredita que você faz. Se você falou que você trabalha em loja, que você trabalha no supermercado, que você faz festa, isso não é o que você faz de verdade. Isso é o como. Isso é o como você faz. Então vamos voltar aqui, ó. Thaís, uma pessoa que trabalha no supermercado. Não é só a realidade, mas nós vamos conseguir. Uma pessoa que trabalha no supermercado, o que ela faz? Então, no senso comum, ela trabalha vendendo ali, né? E no incomum? Já assim, aprofundando, ela trabalha proporcionando para outras pessoas, né? Tipo, distribuindo, por exemplo, subsídios necessários, né? Isso, então a palavra que você precisa entender aí, ó, o que você faz, é a transformação. Qual que é a transformação que uma pessoa que trabalha no supermercado tem o poder, a capacidade de entregar para a vida de uma família? Qual que é a transformação? A Neirana, através do serviço que ela presta dentro da assistência social para um monte de famílias, às vezes carentes, em situação de vulnerabilidade, tem crianças. Qual que é a transformação que ela entrega para a vida dessas famílias? Então, o que a gente faz de verdade não tem nada a ver com o produto ou com o serviço que você vende, que você oferta. Tem a ver com a transformação. É o benefício que você é capaz de levar para a vida das pessoas através do que você faz.
Então, quando alguém te perguntar o que você faz, você vai lembrar esse ciclo de ouro aqui, ó. O que? Transformação, benefício. O como, aí sim, é através da venda que eu faço lá na loja, é através do meu trabalho no supermercado, é através dos eventos que eu realizo, é através das consultorias que eu presto, é através do curso que eu faço com as pessoas. Então, o como é isso. E aí a gente entrando um pouquinho mais para dentro aqui, ó, a gente vai encontrar o porquê. Por que você faz o que você faz? Dados mostram que mais de 75% dos brasileiros estão infelizes, insatisfeitos com o trabalho que eles realizam no dia a dia, né? Com o local que eles prestam serviço, a área de atuação. E às vezes não é que a pessoa está no lugar errado. Muitas das vezes pode acontecer dela não ter um porquê. Se ela não compreender o porquê que ela faz o que ela faz, qualquer coisa que ela fizer na vida não vai ter tanto sentido. E é natural, chega um momento da vida de todo mundo que até dentro do seu próprio negócio, de algo que você sonhou muito tempo, que você lutou, que você trabalhou para poder criar, você vai se encontrar em um momento de insatisfação, de infelicidade. Parece que não faz sentido todo o trabalho, o esforço que você teve no decorrer do tempo. Mas por que isso acontece? Porque você não consegue encontrar o porquê que você faz o que você faz. Que isso tem a ver com o quê? Com o seu propósito, né? Então a gente precisa refletir um pouco mais sobre isso para a gente poder, às vezes no período da manhã, quando você acorda, ou num domingo que você lembra que no outro dia é segunda-feira e gera aquele sentimento ruim com relação ao seu serviço, você possa novamente dar um significado para aquilo que você faz, tá? Então esse aqui nós vamos entender ele como ciclo de ouro. E a partir de agora eu já quero que você muda essa lente que você utiliza para poder ver o mundo, para ver tudo que acontece em sua volta. O que me atrai nas pessoas não é o que ela faz. Eu já tive a oportunidade de vivenciar e de perguntar isso para muita gente, em especial para empreendedores. Ou, por que você faz o que você faz? No primeiro instante a gente observa que a pessoa fica assim, sem saber o que responde. E quando ela começa a responder, normalmente a resposta que ela quer dar para a gente é uma resposta lógica, que na maioria das vezes é como se alguém tivesse colocado aquilo na frente dela, é como se ela não tivesse outra oportunidade, ela resolveu criar aquilo. Por isso que ela faz o que ela faz, essa é a justificativa. E para isso eu quero te contar uma história, né? Lendo um livro eu encontrei essa história, achei ela interessante, é a história do Peter. O Peter é um rapaz, morava nos Estados Unidos e ele viajava muito. E numa dessas viagens, sentou o Steve do lado dele no avião, na poltrona. E o Steve sentou, oi, tudo bem? Como que você se chama? E começou a puxar assunto com o Peter. E o Peter respondeu educadamente e o Steve encontrou a liberdade de poder perguntar para o Peter o que ele fazia, não deixou o Peter responder e de imediato ele já começou a contar sobre a vida dele. Aí ele falou um pouco que ele era casado, que tinha filhos, logo ele chegou na empresa. Aí ele foi contar que ele tinha uma empresa onde ele produzia aço. Então ele vendia aço, mas não era um aço qualquer, era um aço puro. Então era um aço que ele era levado a uma temperatura que não era tão alta para poder extrair as impurezas e ele conseguir criar esse aço puro. Aí ele contando isso pro Peter, e o Peter assim, eu não queria saber da vida do outro, da empresa do outro. Aí o Peter falando para ele, e aí, o que tem? E o Steve, não, o que tem que o aço, como a gente faz ele de uma forma pura, ele fica mais leve. E ele ajuda engenheiros a criar um carro com um câmbio um pouco mais leve, que vai ter um melhor desempenho e vai ter um consumo menor de combustível. E o Steve, e daí? O Peter, né? E daí? E o Steve, assim, se sentiu meio incomodado, né? Porque ele tá contando da empresa dele e o cara, às vezes, parece que tá fazendo pouco caso. Mas é porque isso não faz sentido pro Peter. E aí ele começava a perguntar, tá, e daí? Aí o Steve, e daí que o produto que a gente faz, ele é um produto diferenciado. Ele é um produto que, como ele não é levado a altas temperaturas,
ele não agride tanto o meio ambiente. E o Peter, e daí, Steve? E daí? Uai, então você não agride tanto, eu estou contribuindo para um mundo um pouco mais limpo, sem poluição, que vai contribuir para a vida dos meus filhos e para as próximas gerações que vai vir. Aí isso começou a fazer sentido para o Peter. Mas ele virou pro Steve e falou, tá, e daí? E em seguida o Peter montou uma declaração de porquê para o Steve. Ele não entendia o que ele fazia, nem o porquê que ele fazia o que ele fazia. Mas no decorrer da conversa, quando ele falou que ele contribuía com o meio ambiente, que ele era preocupado com os filhos, com as próximas gerações, ele começou a soltar algumas pepitas de ouro que faziam o olho dele brilhar. E é o que a gente precisa começar a se atentar para poder encontrar o porquê. Aí o Peter falou para o Steve assim, ó, eu vou fazer uma declaração daquilo que eu acredito que você faz em cima do que você me falou, ver se faz sentido para você. Ele falou como se fosse o Steve, acredito no uso de recursos naturais pelo bem da humanidade. E também acredito que devemos fazer isso com responsabilidade, deixando o planeta seguro e saudável para nossos filhos. Foi isso que me levou a me tornar engenheiro e a ingressar na minha organização atual. Nossa empresa, que tem sede na Suécia, um país comprometido com a sustentabilidade, desenvolveu uma maneira de ajudar engenheiros a criar produtos mais leves, mais eficientes e ecológicos. E nosso caminho específico rumo à sustentabilidade é o aço leve. Então, assim, ele não falou diretamente do produto, do aço. Ele falou o quê? Ele falou do porquê. E esse porquê relacionado à questão da poluição, da sustentabilidade, ele faz sentido para as pessoas? Ele tem o poder de conectar mais. E tem uma moça que chama Emily. Ela é uma menina estudiosa. E ela já estava ali, terminando a faculdade em busca do emprego. E ela foi para uma entrevista de emprego, é outra história que eu quero contar para vocês. Mas antes de eu chegar nessa história, o que a gente começa a observar? Existe o porquê pessoal, que vocês vão conseguir entender melhor na história da Emily, e existe o porquê empresarial. Eu posso chamar isso de manifesto, eu posso chamar isso de propósito. É o propósito da empresa, é a missão da empresa. E o que seria, o que vocês acreditam que vai ser o propósito, a missão da Emily? Ela está em busca de um emprego. Então isso funciona para qualquer um, que seja você enquanto empresa ou que seja você enquanto pessoa. Então o desafio da gente é o quê? É conseguir conectar com as pessoas através ou do que a gente quer, e a gente depende do outro, ou é através de conseguir vender mais. Através do quê? De trabalhar um pouco as emoções e algo em comum que as pessoas têm que vai fazer elas querer comprar de você. Então, ó, a Emily, imagina aí uma estudante, vai para uma entrevista de emprego e a história começa assim, ó. O diretor de RH, vestindo um terno cinza muito gasto, levantou o olhar para a Emily e lançou sua pergunta de abertura padrão. E então, como você pode contribuir para a nossa empresa? Alguns meses antes de se formar, Emily candidatará a uma posição em uma grande multinacional, uma aluna nota 10 que entrará na universidade com uma bolsa de estudo integral. Ela passará com facilidade pela primeira etapa do processo seletivo e encontrava-se agora sentado na mesa diante do diretor de RH e de outros 3 executivos. Eles podiam ver pela sua ficha que ela era inteligente, mas se preocupavam com a falta de experiência. Além disso, o mais importante era descobrir se ela se encaixaria na cultura da empresa e como lidaria com a pressão. O homem de cinza elaborou: temos muitos candidatos de alto nível para essa posição. Diga-nos o que você tem que eles não têm. Olha a pergunta, o que você tem que eles não têm? A estudante meticulosa Emily se prepara para a entrevista aprendendo tudo o que podia sobre a companhia. Eu conheço pessoas que antes de ir na entrevista de empresa estudou, né? E assim, é interessante, né? Mas são dados, ó, que a gente vai ver que todo mundo tem acesso, ó. Porém, essas informações
Todos os outros candidatos tinham acesso. Assim, ela foi um passo além. A Emily disse o seu porquê. Antes de falar sobre como eu poderia contribuir para a sua companhia, disse ela tranquilamente para o diretor de RH, deixe-me dizer o motivo pelo qual levanto da cama todos os dias. Eu me empenho em ajudar as pessoas a se tornarem a melhor versão possível de si mesmas. E isso que me inspira. Pelo que dizem no site da empresa, sinto que é exatamente nisso que vocês também acreditam. Sendo assim, por que eu não me candidataria a fazer parte dessa organização? Os entrevistadores pararam de folhear seus papéis e olharam diretamente para ela. Em seguida, Emily continuou com o discurso mais tradicional sobre suas habilidades, seus pontos fortes, mas a batalha já estava vencida. Em menos de 30 segundos, já convencera os entrevistadores a contratá-la, começando pelo seu porquê. Emily falou diretamente com o sistema límbico deles, a parte do cérebro responsável por tomar decisões. Ao mostrar quem era e não o que era capaz de fazer, ela formou uma conexão instantânea e genuína. Isso foi tudo o que precisou fazer. Eles souberam intuitivamente que a queria na equipe. E é interessante que assim, tantas vezes você sabe pelo intuitivo que você quer a pessoa, e tem hora que você encontra uma pessoa que se encaixa nos requisitos técnicos ali, habilidades, mas aí fica um negócio dentro da gente que jeito. Nossa, meu santo não bateu com essa pessoa. Tem um trem aqui que não... Por quê? Pelo porquê. Está relacionado com o porquê. Também foi algo relativamente objetivo para Emily. Em vez de dedicar seu tempo de preparação a bolar respostas inteligentes para uma série de perguntas hipotéticas, ela se concentrou em encontrar uma maneira confortável de transmitir seu porquê. Uma vez diante dos entrevistadores, tudo o que precisou fazer foi falar do fundo do coração, ou seja, do seu sistema límbico. Se eu perguntar para você assim, ó, fala para mim o quanto você gosta da sua mãe. Aí você vai falar e parece que você não tem a palavra, assim. Todo tanto que você fala parece que é pouco. Faz sentido? Por quê? Porque isso vem do sistema límbico. O sistema límbico da gente não é a parte do neocórtex do cérebro que tem um raciocínio lógico. Ele está relacionado a sentimento. E tudo que você faz relacionado ao sentimento é difícil de você explicar o quanto. Porém, se você faz uma declaração de porquê, você não está trabalhando com raciocínio lógico, você está trabalhando com o sistema límbico, que é o sentimento. Aí conecta. As pessoas conectam pelo sentimento e não pela razão, eu vou chamar assim, não pela lógica. Também, uma vez diante dos entrevistadores, tudo que precisou fazer foi falar do fundo do coração, sobre o que a inspirava a querer trabalhar naquela empresa. O resto da entrevista pareceu muito mais uma conversa do que uma arguição, e todas as respostas dela validaram a intuição dos entrevistadores. O celular da Emily tocou antes mesmo que ela chegasse em casa. Era o diretor do RH lhe oferecendo o emprego. Vocês conseguem sentir esse porquê diante dessa história, sim ou não? Hã? Sentiu, Vanilda? Senti, mas eu quero que você, se você puder, repete de novo qual é a sequência que eu tenho que utilizar, de dentro para fora ou de fora para dentro? Do que, porquê... Do que, porquê e como. Tá. É porque eu vou aproveitar isso amanhã. O que? Trazendo para o lado, para a pessoa em si, não se tratando de empresa, ela entender a transformação, é tudo que ela entrega para o mundo, é o benefício, independente se ela capina lote, se ela vende imóvel, se é professora, se é atendente de supermercado, mas qual que é a transformação que você entrega para o mundo? Tudo que você for comunicar enquanto pessoa, fala dessa transformação. Essa transformação que você entrega para o mundo, certamente ela faz muito sentido para você. Em que momento que ela vai fazer mais sentido para você? No momento em que você executa algum tipo de serviço e a pessoa que foi beneficiada pelo que você fez, ela chega em você para agradecer. Aí é o quê? Gratidão. Aí o coração da gente assim transborda. Por quê? A gente até fala, esse é o maior pagamento que a gente pode receber,
é o reconhecimento, é a gratidão, ver que deu tudo certo. Então isso é o quê? Tudo que a gente for comunicar começa pelo porquê que as pessoas vão entender o que você faz. Elas vão entender o que é a transformação. E elas vão entender o porquê que você faz o que você faz. O como, ele não tem tanta importância dentro do processo. O como, ele é só a ponte. É a transformação. É o veículo que você tem para poder gerar aquela transformação. Aí a pergunta, por que você faz o que você faz? Isso aqui a gente vai conseguir responder um pouco mais para o final. Que aí tem um processo do porquê que eu vou entregar, que vocês vão poder, vocês mesmos, fazer consigo mesmos. E aí vocês vão entender melhor. Eu posso chamar o porquê de uma organização, de uma empresa, de missão. Eu posso utilizar um outro nome também que vem sendo trabalhado muito hoje em dia, que é manifesto. Qual que é o manifesto da sua empresa? Por que a sua empresa faz o que faz? O que ela busca? Então, a apresentação empresarial começa através do porquê. Vou adiantar aqui um pouquinho. As pessoas às vezes perguntam assim, Marcos, o que você faz? Se eu falar para elas que eu trabalho com curso, com treinamento de marketing, ela vai me comparar com outra pessoa, com outra empresa que faz a mesma coisa e elas vão querer até me dar o valor do serviço que eu cobro. Por quê? Porque eu estou fazendo uma coisa que muitas outras pessoas fazem e automaticamente vai ter uma comparação. Agora imagina se eu utilizar uma apresentação minha, onde eu vou começar desse porquê eu faço o que eu faço, através do manifesto da minha empresa. A pessoa não vai conseguir me comparar com nada, porque não tem nada que é igual. Ela vai buscar na caixinha dela para poder comparar e ela não vai encontrar. Então como que ela vai precificar o produto ou o serviço que eu oferto? Então eu começo dizendo para as pessoas assim, você acredita que todas as pessoas do mundo seriam felizes se o sucesso fosse somente um privilégio para poucos? O que você acha? Imagina se tivesse uma pessoa que falasse, você vai ser feliz, agora o seu irmão não, aquele amigo seu próximo também não vai ser feliz não, a sua mãe não vai ser feliz não, mas seu pai vai. Você acredita que todo mundo seria feliz? As pessoas vão dizer que não. Esse é o maior problema que eu vejo no mundo. O sucesso é um privilégio para poucos. Aí agora eu entro para o meu manifesto. Por quê? Porque ela está preparada para entender o que eu faço. Então o projeto Showcase, que é a minha empresa, ele existe para ajudar pessoas a se aproximar do sucesso. Quanto mais pessoas capacitadas, maior é a probabilidade de um mundo melhor. E há várias maneiras de você se aproximar do sucesso. Uma delas é através da aquisição de conhecimento e realização de tarefas. E é aí que nós entramos em cena. Realizamos treinamentos, cursos, consultoria para o desenvolvimento pessoal e profissional. Capacitamos pessoas para o sucesso. Você quer fazer parte desse movimento? É isso que eu faço. Aí o que eu fiz? Eu comecei pelo porquê eu faço o que eu faço. Aí eu falei, através de treinamentos, cursos, consultorias, para o desenvolvimento pessoal e profissional. Aí sabe o que a pessoa vai me perguntar? Ela ficou interessada. Por quê? Porque mexeu com o sistema límbico dela, fez sentido para ela. Eu conectei com ela e despertei curiosidade. Aí ela vai me fazer a pergunta assim, normalmente. E como que você faz isso? Aqui o como. Aí eu falo, através de um curso assim que a gente tem, ou através de treinamento, através de evento. Aí eu explico como. As pessoas não estão interessadas. Se eu chegar diretamente e eu for falar com você, às vezes, que não me conhece, você não vai ter interesse em saber, na prática, no mundo comum, como a Thaís disse, o que eu faço. Você não quer saber o que eu faço. Para você saber, você tem que ter interesse naquilo. Normalmente, você não tem interesse, você não conhece. Então, eu começo pelo porquê. Respondi a sua pergunta? Seguindo, como eu disse no início, tem muitas pessoas que falam assim, não, eu sei qual que é o meu propósito, mas eles não conseguem deixar o rio fluir no dia a dia, eles não conseguem realmente sentir e viver esse propósito. E o porquê que não consegue? Por que muita gente não avança na vida mesmo sabendo os propósitos? Aí eu quero compartilhar com você agora um estudo que eu fiz nos últimos dias sobre as 7 camadas da identidade. Identidade, né? A gente mesmo, quem sou eu? O meu propósito está relacionado com isso. E o resultado que eu vou ter futuramente, essa conexão que eu tenho comigo mesmo, com essas 7 camadas, é o que vai definir. Primeiro é o projeto, né? Então, primeira camada, projeto. O que é o projeto? Eu acredito que a gente vem para esse mundo e Deus já tem um projeto para a gente. O projeto ele já me enxerga o que vai ser a transformação que eu vou entregar para o mundo, como que eu vou entregar
E já está tudo pronto na mente dele. Ele já me traz para cá com isso pronto. É como se eu fosse um piloto de Fórmula 1 e o projeto meu era ser o campeão. Deus já me traz para cá me vendo campeão. Isso é o projeto. Só porque o que acontece no meio do projeto? A gente atrapalha o sistema. É a gente que impede o rio de fluir. Então a gente precisa entender o que é o projeto de Deus em primeiro lugar. A hora que você entender o projeto, aí você vai trazer para a sua realidade, para o seu dia a dia, em especial dentro da sua família, você vai começar a perceber que talvez a pessoa que mais te ajuda a estragar o projeto é os pais. Por quê? Porque normalmente os pais querem que os filhos seguem um padrão. Ó, você vai estudar, você vai fazer uma faculdade e vai trabalhar nisso. Ó, faz concurso público, você vai fazer isso. Ou então tem alguns pais que falam, ó, a gente tem aqui uma empresa X e você vai suceder a gente nessa empresa X. Você vai fazer isso. E aí eles querem preparar você para poder fazer o que eles fazem. Para poder seguir com aquela jornada que eles fazem. Ou seja, você está abandonando seu projeto. Hora nenhuma você pensou no seu propósito, no seu projeto de vida. E aí você, vivendo no meio daquele tanto de informação no dia a dia, normalmente a tendência é realmente você seguir aí o caminho dos pais. Se você for pegar alguns estudos com relação a isso, você vai ver que a maioria das pessoas, dos filhos, profissionalmente quando eles crescem, eles são resultado do que o pai era. Eles são resultado do que o pai era. E dificilmente, vai acontecer, mas dificilmente, às vezes você vai encontrar um filho assim que superou muito o pai fazendo aquilo que o pai já executava. Então a gente tem que ter esse cuidado. Existe um projeto para todo mundo, né? Assim, Deus já está me vendo assim, com todas aquelas conquistas, com todas as transformações que eu vou gerar na vida das pessoas. Agora eu preciso chegar lá. Eu preciso chegar lá. E aí vem a questão da segunda camada, que é a autoimagem. A autoimagem é como eu me vejo. Como eu me vejo. Ou seja, aquilo que eu acredito que eu sou, realmente eu sou. Se eu acreditar que eu sou um fracassado, que nada dá certo, eu estou certo. Então a segunda camada da autoimagem é como você se vê. E normalmente a forma que a gente se vê, ela é formada seguindo principalmente também o meio familiar. Como assim o meio familiar vai formar a maneira que eu me vejo? Tem pessoas que falam assim, não, eu não posso viajar para o exterior porque eu sou pobre. Quem falou para você que você não pode viajar para o exterior e quem falou que você é pobre? Da onde que veio isso? Em algum lugar, você já viu algum pai, alguma mãe, algum familiar virando para o filho falando assim, você tem que largar de ser bobo, você estuda, não aprende, você é burro. Você não vai conseguir ter isso na vida nunca. Então isso é o quê? São informações que estão chegando para você e que vai formar a imagem que você tem de si mesmo. E eu vou te explicar melhor o porquê que isso forma a imagem, porquê que essas palavras são poderosas. Se eu falar para você, eu não te conheço. Se eu virar para você e falar para você que você é burro, como é que você recebe isso? Você não me conhece. Imagina uma pessoa que não te conhece. Vira para você e fala assim, você é burro, você lê isso aí e não entende. Você é burro. Como é que você vai se sentir? Você concorda comigo que você é burro? Tem um peso. Agora imagina seu pai e sua mãe virar para você e falar assim, nossa, você lê isso aí, meu filho, e não entende, você é muito burro. Vai doer mais? Vai doer muito mais. Então, a gente acaba acreditando nas coisas que as pessoas que a gente confia, fala da gente. A gente acaba acreditando. Se for uma pessoa desconhecida que falar, não tem tanto peso. Mas uma pessoa que você confia, não precisa ser gente da sua família não, pode ser um amigo próximo. Uma pessoa que você confia. O que ela fala para você tem peso. Então a gente tem que ter esse cuidado. A autoimagem é isso, é como eu me vejo. Então já quero dizer para você, você não é aquilo que você acredita que você é. E as coisas estão travadas e o rio não está fluindo porque você está acreditando que você não pode mais. Interessante que até questão de prestação de valor. Existe empresa que vende o mesmo serviço que eles cobram 5 mil. Aí eu vendo o serviço equivalente e eu cobro 1.000. Aí você fala assim, por que você não cobra os 5?
Aí você responde, porque eu tenho medo do outro não pagar, eu tenho medo dele achar que não vale. É algo muito comum. E muitas pessoas também vai falar para você assim, esse valor que você está cobrando não vale isso tudo. Mas por que essas pessoas falam que o serviço que você entrega, que você oferece, não vale isso tudo? Porque elas acreditam que elas sabem quem você é. Lembra do projeto, que é a primeira camada que eu falei no início? Que Deus já tem um projeto prontinho para você, que está tudo pronto, Ele já está enxergando aquilo, porém a gente não enxerga. Aí vem uma pessoa do dia a dia, da cidade da gente, isso acontece muito no interior, e ela não acredita na capacidade que você tem, e ela não acha que seu serviço vale aquilo, porque ela acha que ela te conhece. Então a gente tem que tomar cuidado com essa autoimagem, porque você não é o que você acredita que você é. Tá? Terceiro, autoconhecimento. Então a gente precisa se conhecer para a gente poder romper os nossos limites através da fé. Por que o autoconhecimento? Para a gente romper os limites. A gente tem aí vários bloqueios. Vou pegar um aí, esse que eu estou falando, em especial da escassez, que não vem a ser somente escassez, às vezes financeira, vamos dizer assim, mas escassez de lugar que você pode ir. Se eu sei que eu tenho um pensamento assim, voltado, que eu não posso ter um tipo de carro aí um pouco mais caro, um carro de luxo, eu vou deixar de acessar muitas outras coisas. Isso está relacionado a merecimento também. Se eu não acho que eu mereço, eu vou fazer alguma coisa para ter? Não vou. E toda vez que alguém falar para mim sobre um objeto, algo de luxo, ou sobre um lugar longe que eu poderia ir, eu vou bloquear as ações que eu tenho que fazer no dia a dia para mim poder conquistar isso. Ou eu vou virar para a pessoa, quando ela me falar de um negócio que eu posso ter, eu vou falar para ela, não, isso não dá certo para mim por causa disso e disso e disso. Aí você fica pondo dificuldade, você fica impondo limitações desnecessárias ao que você quer para si. Então, quando você entende o bloqueio que você tem de autoimagem, de merecimento, de depender de aprovação dos outros, de escassez, aí você já tem consciência disso. Aí quando acontece uma situação no dia a dia e você vai dar uma resposta negativa sobre aquilo, aí você já se policia. Aí você se policia e você vai se corrigindo aos poucos. E lembra que o pensamento, ele vai te levar a uma decisão e essa decisão vai te levar a um resultado específico. Então a gente precisa romper esses limites do dia a dia. Porque se você não romper esses limites, essas crenças que você tem, isso vai te travar a vida inteira. Isso vai te impedir de conquistar muita coisa. Tá? O autoconhecimento, normalmente, o momento que a gente tenta acessar ele mais é nos momentos de dificuldade. Porque aí você precisa romper as barreiras e aí às vezes você busca um pouco mais desse seu autoconhecimento. Aprovação. Às vezes falar em público é complicado, falar para muita gente. Por que é complicado? O que tem nisso que você está achando que é difícil? Aí você começa a buscar. Eu tenho medo de esquecer o que eu vou falar. Mas o que tem você em esquecer o que você vai falar que está te gerando esse medo? É porque eu vou ficar igual bobo na frente do povo. Mas o que tem você ficar igual bobo na frente do povo? O povo vai rir de mim. Mas o que tem as pessoas rir de você? Aí você começa, o quê? Então você depende da aprovação. E voltando aqui em numa camada anterior, quando eu falei sobre pai, mãe, familiares, pessoas de confiança, você já parou para poder perceber que dentro dessa questão da aprovação tem muita coisa que você não faz, que você deixou de fazer porque você tem medo do que eles vão falar? Julgamento. Então, necessidade de aprovação. Não sei aonde, mas na Bíblia tem um lugar que fala sobre isso, né? Necessidade de aprovação. Então Deus já te aprovou. Se Deus já te aprovou, se Deus já tem um projeto prontinho para você, por que você só não faz o que você tem que fazer? Deixa o rio fluir, faz o que você tem que fazer. O projeto está lá. Os problemas que aparecem no dia a dia, às vezes, eu vim para uma família onde é uma família humilde, a gente tem várias dificuldades. Mas por que Deus te colocou naquele lugar? Será que não é porque você precisa romper com um monte de barreiras que você vai encontrar naquele lar, naquele lugar, com aquelas pessoas, para que você possa ir subir no rio e chegar lá no propósito que Ele tem para você, onde você vai ter a realização pessoal, profissional, financeira, o equilíbrio de vida? As pessoas às vezes pedem para Deus assim, Deus, me dê paciência. O que Deus vai fazer para poder dar paciência para a gente? Eu acho que Ele vai trazer muita gente canseira que vai exigir da sua paciência. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente pede para Deus.
Porque aquilo que você pedir para ele vai te trazer um problema para você poder acessar o desenvolvimento intelectual e emocional que você precisa para poder adquirir aquilo. Porque como é que adquire paciência? Vai lá no mercado e compra 1 quilo de paciência? Como que desenvolve a paciência? É problema. É canseira. 4ª camada é o QI. É o desenvolvimento do seu consciente intelectual. Como assim desenvolvimento do consciente intelectual? A gente precisa buscar conhecimentos diversos. O conhecimento ele vai ter o poder de fazer com que você não seja a agenda dos outros, que você não vá decidir tudo pela opinião dos outros. Por quê? Porque você tem conhecimento suficiente para você poder ser reflexivo e crítico para definir o que é a melhor decisão para você naquele momento. Então você tem que deixar de agir por aquilo que os outros acreditam. Porque quem te conhece é você, quem sabe o que você quer é você, quem começa a acessar um pouco mais do propósito de vida é você. As pessoas não vão entender o que você tem lá dentro. É difícil até para você que tem isso lá dentro sentir e entender, imagina para quem está fora. Então a gente precisa desse desenvolvimento consciente do intelectual para a gente poder tomar as próprias decisões com certeza, com segurança, tá? É muito importante. Detalhe, quando a gente fala de intelectual, isso está relacionado ao nosso raciocínio lógico. E uma das coisas que através aqui, ó, desse ciclo de ouro aqui que a gente viu, a gente começa a entender que a gente não pode utilizar, vou pegar a fala da Thaís, o senso comum para poder responder o quê? A gente não pode utilizar o nosso senso comum para poder falar o porquê que a gente faz o que a gente faz, porque não vai ter sentido. Ah, por que você faz isso? Porque eu preciso ganhar dinheiro. Tá, mas o que tem no dinheiro que você quer ele? O que tem no dinheiro? Aí você começa, o dinheiro vai me ajudar a dar uma vida melhor para minha família. Mas o que tem nessa vida melhor da sua família? Porque eu vou ver lá meu pai, minha mãe, meu esposo, meus filhos felizes. Mas o que tem nisso nele estar feliz? Aí você vai aprofundando, você vai entender que você trabalha não é por causa do dinheiro. É por causa da transformação que o dinheiro vai conseguir gerar para a sua vida, para a sua família em vários níveis. Então, a principal transformação do conhecimento é o seguinte: se você for definir na vida tudo pela razão, você está lascado. Porque o que faz você continuar, o que faz você ir além, o que faz você entregar o melhor de si e mais e mais e mais, não é a parte do seu cérebro, do neocórtex, que é o raciocínio lógico. É o empírico, é o como e o porquê lá dentro. É sentimento. É sentimento. Tem momento da vida que você não assume o controle do seu sentimento, do seu cérebro, e aí você fica só definindo e tendo atitudes em relação à razão. E às vezes você deixa muita coisa para a última hora. Aí quando chega na última hora que tudo dá errado, vem uma pessoa e fala um monte de coisas para você que deixou você magoado, ruim, aí você vai lá e toma a decisão que você tinha que ter tomado há muito tempo. Mas por que você tomou essa decisão nesse momento? Porque a pessoa falou algumas coisas que mexeu com o seu emocional. Então a gente precisa ter o conhecimento suficiente, intelectual, para em momentos de muitas decisões, a gente não decidir e não agir pela razão. Mas agir pela emoção. A emoção te leva muito mais longe. Faz sentido para vocês? Sim. Quinto, consciente emocional. É a sua alma. Você tem que assumir o controle do seu corpo. Então, consciente emocional. Eu preciso agir por essa emoção, por aquilo que está lá dentro do meu coração queimando para mim fazer, falando. E às vezes você não vai lá e não faz. Você não aceita isso. Por quê? Porque a razão, o seu neocórtex, o raciocínio lógico não deixa você fazer o que você realmente tinha que fazer de verdade. Acredito que todo mundo na vida às vezes passou por um momento que viu uma pessoa que precisava de alguma coisa, ninguém te pediu nada, mas deu aquela vontade, você foi lá e puf, ajudou. É comum, acredito que já aconteceu com a maioria das pessoas. Então aqui na parte emocional de assumir o controle do corpo, vai ter momento que você vai estar cansado.
Vai ter momento que você vai querer dormir, vai ter momento que você vai pensar num problema que é tão grande que você vai querer desistir, que você vai querer pegar um atalho. E o corpo da gente, o que ele quer é economizar energia. Tem muita gente que começou aqui nesse vídeo aqui, começou a assistir, aí olhou lá, deu um pouco mais de 1 hora de vídeo. Sabe o que a pessoa fez? Fechou e foi assistir televisão, foi andar na rua. Ou seja, ela não teve o controle emocional para poder assumir o controle do corpo. Quem manda nela é o corpo. E quem é escravo do corpo, essas pessoas não chegam muito longe, porque elas desistem fácil. Então assuma o controle do seu corpo. Eu já recordo outras masterclasses que eu falei para você assim, ó, começa a tomar banho na água fria. Aí você falou, Deus me livre. Por que você falou Deus me livre? Porque quem manda em você não é você mesmo, quem manda em você é seu corpo. Você é escravo dele. Você faz só o que ele quer e o tempo todo ele quer consumir açúcar mais do que você precisa, ele quer dormir, ele quer aquilo que não exige energia dele, porque ele quer economizar. Então, desenvolvimento emocional para você assumir o controle do seu corpo. E para isso você precisa mostrar para ele quem é que manda. Por isso que eu estou falando. Toma banho na água fria, que aí você vai provar para ele que quem manda é você. Ó, que quem está no controle é eu faço o que eu quero. E isso vai te desbloquear muitas outras coisas que você tem. Uma das coisas é a necessidade de aprovação. Por quê? Porque você faz o que você quer e independente do que os outros vão falar. Porque o que os outros falam não interfere na sua autoimagem. Sexto, consciente espiritual. Essa é a camada do propósito. A gente tem que tirar o se da nossa vida. Ah, eu acho que isso aqui pode dar certo, então se der certo, talvez deu. Tira a dúvida. Isso aqui, ó, essa camada do propósito, da consciência espiritual, está muito relacionado com o seu verdadeiro eu, que eu falei numa live esses dias atrás. O seu verdadeiro eu. Ele é um verdadeiro eu que ele é motivado e ele responde, não é pelo impulso do medo, é pelo impulso da fé. Ele é movido pelo impulso da fé. Então você precisa se conectar com esse verdadeiro eu. Aí eu recordo, ó, a criança que você foi um dia, que deitava na cama assim, ficava olhando para o céu, vendo aqueles desenhos nas nuvens. Ela tinha um monte de sonho. Ela sonhava com um carro legal, com algumas pessoas que ela queria dentro do carro, com lugares que ela ia viajar, com a profissão que ela ia ter na vida. Ela sonhava com muita coisa. E ela, aquela criança, ela acreditava que seria difícil realizar isso? Não, aquele sonho para ela era um sonho assim meio que real e queria concretizar. Agora, por que você foi crescendo, foi vivendo, foi ouvindo um monte de besteira que as pessoas te fazem e você desistiu do sonho e você só vê dificuldade, você coloca obstáculos para poder dificultar aquilo que você precisa fazer? Por que isso acontece? E a criança que você foi um dia com esse tanto de sonho, teria orgulho da pessoa que você é hoje? Pode ser que sim, mas pode ser que aquela criança ainda espera mais de você porque você é capaz de mais. Então o seu verdadeiro eu é aquela criança. É aquela criança que não tinha medo de nada e que acredita que tudo é possível. Ela ainda existe dentro de você. Então você precisa conectar com o seu consciente espiritual. É aí que mora a camada do propósito. A sétima camada é plenitude, descanso, desfrute e transbordo. Então, depois que você superou todas essas outras camadas, que você realizou as ações que você precisava realizar, que você abriu mão de acreditar naquilo que as pessoas falavam que você era, você entendeu quem você é de verdade, você começou a fazer o que você precisa fazer, começou a ter resultado, plenitude, aí vem um transbordo. Então, o transbordo é quando você tem muito uma coisa. Transbordo não estou falando relacionado a só dinheiro não, dinheiro é só um detalhe, não estou falando a muitas outras coisas. O que você tem que é muito, e que pode ser até a nível de conhecimento, que as pessoas vêm até você e que você entregue isso para elas, isso é transbordo. Então a sétima camada, Deus só vai dar as coisas para aquelas pessoas que transbordam para outros. Então a gente precisa acessar essa questão do transbordo. O que você tem que você está segurando para você? Se você quiser ter mais, você vai ter que transbordar, que entregar isso para mais pessoas. Quanto mais pessoas você ajuda com aquilo que você tem, mais você ganha. Por quê? Porque Deus vai dar as coisas para quem
passa para o próximo. Aquelas pessoas que normalmente, você pode observar no dia a dia, aquelas pessoas normalmente que são dependentes dos outros, que só vivem pedindo, é porque ela não transborda nada na vida dos outros. E elas não precisam de dinheiro para poder transbordar na vida dos outros, não. Ela só precisa acessar aquilo que ela tem e entregar. E aí você começa a criar oportunidades. Você não fica à mercê, a oportunidade tem que aparecer. Não. Entrega o que você tem. Entrega o que você tem, você vai conectar com as pessoas, vai acionar a questão do collab e as pessoas vão começar a te entregar aquilo que você não tem, que só através delas você vai acessar. Tá? Então tem que transbordar. Todo mundo tem alguma coisa a mais na vida aí que está sobrando, mas que às vezes você está segurando. Ah, por que as pessoas na maioria das vezes seguram? Porque elas têm problema com a autoimagem, elas não se sentem capazes de poder entregar aquilo. Por medo de aprovação, por necessidade de aprovação do que os outros vão falar quando ela começar a fazer aquilo. Tá? Então essa é a 7ª camada da identidade. O processo de descoberta do porquê está relacionado a todas as experiências que você viveu na sua vida até hoje. Então a pessoa que você é hoje é resultado de todas essas experiências. E lembra quando eu falei do projeto, quando eu disse que você foi colocado dentro de uma família, de uma realidade, de uma comunidade, onde poderia não ser a situação mais favorável para você poder chegar onde você gostaria de chegar, mas que são esses problemas que vão contribuir para você poder ter o acesso a essa plenitude, a essa realização pessoal, profissional, financeira e equilíbrio de vida? Pois é, o processo de descoberta do porquê, ele está em cima de muitas coisas que aconteceu no seu passado. Normalmente o porquê de uma pessoa é formada até os 29 anos, por aí. E como que faz então, Marcos, para mim poder descobrir o meu porquê? Primeira coisa, não dá para a gente poder fazer aqui porque é uma coisa assim, muito pessoal. São histórias que aconteceu lá atrás que normalmente as pessoas têm dificuldade de falar sobre elas para as outras, elas têm dificuldade de compartilhar. Mas se você seguir o processo que eu vou passar, você vai conseguir fazer com você mesmo. A primeira vez que eu estudei sobre isso que eu fiz, eu montei o meu porquê, eu busquei o meu propósito, deu certo. E depois disso eu já realizei com algumas outras pessoas. Já cheguei até gravar com autorização das pessoas e assim, eu vou dizer que é algo assim, muito pesado, é algo incrível, porque a pessoa começa a entender quem ela é de verdade, ela começa a entender o que é o propósito de vida dela e o porquê que esse propósito é tão grande dentro dela, que gera um sentimento tão grande que tem um poder dela romper todas as barreiras que estiver na frente dela. Então a primeira tarefa que você tem que fazer: selecionar 10 histórias. Como assim histórias? Histórias que aconteceu na sua vida no passado. Então você vai recordar de histórias, às vezes quando você é muito novo, 3, 4 anos, a gente não lembra de muita coisa que aconteceu. Mas certamente você vai lembrar de alguma coisa que te marcou. Por quê? Porque gerou um sentimento muito grande dentro de você, que pode ser um sentimento positivo, de alegria, ou pode ser um sentimento negativo, algo ruim que aconteceu. Então você precisa acessar essas histórias. Você vai parar depois e vai pensar, você vai listar aí 10 histórias. Aconteceu quando você era criança, na sua casa, aconteceu às vezes na escola, com algum coleguinha, alguma coisa que aconteceu, algo que a professora te falou, ou aconteceu numa rodinha de amigos por aí, alguém, sei lá, fez uma piadinha de mau gosto, algo que te gerou um sentimento ruim. Então, assim, você precisa listar, acessar essas 10 histórias. Vou contar só uma história minha rapidinho para você poder entender melhor. Eu recordo uma vez, dentro da minha família, que eu falei para algumas pessoas que quando eu crescesse eu me tornaria tal coisa. E muito tempo depois, quando eu estava assim na adolescência, as pessoas viraram para mim e falaram assim: lembra um dia que você falou para mim que você ia ser isso? Uai, cadê? Então isso me gerou um sentimento ruim. Mas o que tem nisso? O que tem nisso que a pessoa falou para mim que me gerou um sentimento ruim? Então são histórias que me marcou, gerou sentimento, marcou, tem que entrar na lista. Essa é a primeira etapa. Selecionou as 10 histórias que faz muito sentido para você, você vai escolher 3 mais impactantes. Dessas 10 que você listou, quais são as 3 histórias
que causa mais impacto emocional em você? Que vai mexer mais com você? Você vai listar essas 3. E aí, para poder listar, você precisa entender essas histórias. Essa aqui causa mais impacto, porque na hora que você está pensando, você consegue até sentir o mesmo sentimento que você sentiu lá na época que aquilo aconteceu. Seguindo. Buscou as 10 histórias, escolheu as 3, agora você vai começar a vivenciar esse processo novamente, dessa história de que aconteceu, e você vai tentar encontrar alguns temas, algumas pepitas de ouro que vai fazer muito sentido para você, ou seja, está relacionado a sentimento. Exemplo, eu vou contar uma história aqui, aí a Stephanie vai me perguntar no decorrer da história assim, mas o que tem nisso? O que tem nisso que gera esse sentimento para você? O que tem nisso? Ela vai me perguntar só isso. Eu recordo quando eu era pequeno que eu ia para a fazenda. Normalmente ia eu, meu irmão, meu pai e minha mãe. A gente ia com um leiteiro que morava de frente de casa. A gente saía de casa em torno das 5 horas da manhã. E a gente ia, às vezes no mês de junho, julho, um frio danado. Atrás na caminhonete assim, ó, em cima dos latão de leite, com aquele meio de cair. E com frio. Aí chegava lá num determinado ponto, a gente tinha que descer, porque o leiteiro não ia para a região que a gente precisava ir. Então a gente andava de a pé em torno de 7 km. Aí já chegava lá morrendo de fome. Com frio, com os pés doendo, numa descrença, você olhava a estrada assim, longe. Até aí tudo bem. Gerava sentimento, mas não era tanto. A gente ia para a fazenda no sábado de manhãzinha e domingo de tarde a gente tinha que voltar, porque na segunda-feira a gente tinha que estar na cidade para poder estudar. Aí quando dava no domingo a gente almoçava e já caminhava de volta para a estrada para a gente poder pegar a carona. Só que a gente tinha que ir para a estrada principal, que era onde o leiteiro largava a gente. Aí a gente caminhava os 7 km de volta, depois do almoço, aquele sol quente rachando, e você com preguiça, às vezes com sono, suando. Aí até que chegava na estrada já dava ali umas 2h30 da tarde. E muitas das vezes a gente ficava até escurecer esperando um filho de Deus para poder dar uma carona para a gente poder ir embora. Aí eu ficava assim olhando as pessoas às vezes passando assim de caminhonete. Não tinha nem, às vezes estava só com uma pessoa, cabia a gente até lá atrás. Aí a pessoa passava direto, a poeira subia. Então assim, aquilo me gerava um sentimento ruim. O que você quer perguntar para mim? Mas o que tem nisso? O que tem nisso é que eu ficava indignado porque assim, não era qualquer um que estava ali pedindo carona. Era meu pai e minha mãe com 2 filhos pequenos. E por que a gente não podia ter o direito de receber uma carona para a gente poder chegar em casa? Mas o que tem nisso? O que tem nisso é que eu não aceito isso. Eu não aceito. E qualquer pessoa hoje em dia que pede carona para mim, dificilmente eu vou negar. Porque para mim, assim, ó, é um sentimento ruim. É como se você não valesse nada. É como se você fosse insignificante no mundo. Você só precisa de uma ajuda, você só precisa de uma carona. Sabe o que tem nisso? Eu não aceito isso para ninguém. Eu não aceito para mim, não aceito para o próximo. Então isso faz sentido para mim. O que é o tema que eu tirei aqui dessa parte? Ajuda. Essa história se resume numa palavra: ajuda ao próximo. Ponto final, acabou. Deu para sentir isso? Isso é a palavra que eu preciso para mim poder, daqui a pouco, montar a minha frase e realmente poder sentir o que é meu propósito de vida. Então a segunda parte é o quê? Seleciona os temas de cada uma dessa história, você vai contando ela para você e se perguntando, mas o que tem nisso? E você vai buscando o sentimento. E você vai conseguir sentir tudo de novo, é incrível. Você vai sentir tudo de novo. Fez o processo de selecionar o tema. A última etapa, você vai fazer um rascunho da sua declaração do porquê. Aí ela é assim, ó. Pode anotar essa frase aqui, ó. E esse desenho você vai entender, ó.
Aqui a gente vai ter que completar, ó. E aqui é o que? É a contribuição. E aqui embaixo, onde você vai completar, nós vamos chamar isso de transformação. Qual que é o resultado da sua contribuição? Vamos pôr assim, ó. Resultado da sua contribuição. Você vai olhar para os temas que você tirou de cada uma dessas histórias, dessas 3 que você selecionou. Aí um exemplo, você pode ter lá no tema de uma história ajuda. Outro tema que eu posso ter, deixa eu recordar aqui, vou pegar algumas histórias minhas. Realização. É um direito. Vou pegar um outro tema aqui que vai ser oportunidade. Então eu tenho 3 temas que eu tirei das histórias que eu contei de mim mesmo. Um tema é ajuda, o outro, ajuda eu te contei a história. O outro tema é realização, é um direito. É uma outra história que tem por trás disso. E o outro tema que eu tirei é oportunidade. Então eu vou olhar para esses temas aqui, ó, e vou tentar montar uma frase. Então aqui em cima eu vou começar pela contribuição. Exemplo, ajudar as pessoas de modo que, aí eu tenho que colocar qual que é o impacto da minha contribuição. Então ajudar as pessoas de modo que elas possam, aí você coloca, só porque para você montar a frase, esse exemplo que eu dei é de acordo com os temas que eu tirei de cada uma das minhas histórias. Às vezes os temas que vocês vão tirar é diferente, mas o que você precisa entender? Que você precisa começar a sua frase falando da contribuição. O que você vai fazer? É ajudar? É compartilhar? É o quê? De modo que, aí vem o impacto da sua contribuição. De modo que as pessoas possam se aproximar do sucesso. Então pronto. Quando você lê essa frase pronta, esse seu propósito, esse seu porquê, a frase em si, ela não tem o poder de fazer você agir. Mas as histórias que estão por trás dela têm um poder de impulsionar, de fazer você acessar o sentimento, a parte empírica da sua mente que vai fazer você sair do lugar e fazer o que você tem que fazer. Sem se preocupar com o que os outros vão achar, sem se preocupar com aquela pessoa que você acreditava que você é, porque você vai entender o que é seu projeto, você vai entender o que é seu propósito. E não faz sentido para você viver aí o resto dos seus dias para poder chegar no final e não ter uma história incrível que você vai poder contar. Por quê? Porque você não entendeu o que é seu propósito e por não entender o que é seu propósito, você não acessou o seu lado do sentimento que vai te impulsionar na vida. Tá? Então esse é o propósito. Vocês têm alguma dúvida? Ficou claro? Perguntas? Entendeu, Stephanie? Cristiano? Tá? Então fica a tarefinha para vocês poderem realizar aí, ó. Encontra 10 histórias, seleciona 3. Dessas 3 você vai contar para você mesmo e vai identificar o que são os temas delas, o que aconteceu, o que foi o sentimento que gerou. Você vai descobrir o que você não aceita. Em cima disso, monta a sua frase, né, do porquê do seu propósito. Isso vai fazer sentido, porque a pessoa que você é hoje, ela é resultado de todas as experiências que você viveu até hoje, tá? Eu sugiro que assiste esse vídeo pelo menos mais uma vez, estuda um pouco mais sobre as 7 camadas da identidade, né? Aqui eu dei alguns exemplos, mas você ouvindo, assistindo novamente, você vai conseguir acessar, descobrir mais coisas que tem bloqueado, que tem te impedido de crescer, mais situações que estão acontecendo no dia a dia que você está aceitando. Então muitas pessoas às vezes falam alguma coisa para você no dia a dia e o que vai acontecer é o seguinte, você vai pegar aquele sentimento ruim para você. Ó, uma coisa que eu falo muito no dia a dia, ó.
Às vezes você é obrigado a ouvir o que as pessoas falam, mas você não é obrigado a pegar a energia daquelas palavras e trazer para você. Às vezes você é obrigado a ouvir, mas você não é obrigado a pegar aquilo para você, não. Então larga de pegar das pessoas aquilo que não é seu. O que as pessoas abrem a boca para poder falar para você, muitas das vezes se trata mais dela do que de você mesmo. Essa semana mesmo, eu indo embora do trabalho, um rapaz me chamou do outro lado da rua, gritou: "Ô, vem cá, eu preciso falar com você." Aí eu fui lá para poder ver o que era. Aí ele virou para mim, vou repetir para você o que ele falou. "Faz dia que eu preciso falar com você porque aconteceu isso e isso e isso no meu trabalho, a pessoa falou assim, assim, assim para mim e eu tô pensando em deixar de trabalhar com isso." E ele é dono do próprio negócio. Ele falou para mim: "Eu tô pensando em deixar de trabalhar com isso." Aí depois que eu entendi a situação, eu só virei para ele e perguntei: "Isso que a pessoa falou sobre você é verdade?" "Não." "Isso que a pessoa falou para você, você acredita que se trata mais sobre ela ou sobre você?" Ele falou: "Não, se trata sobre ela." Eu falei: "Então por que você está pegando isso para você? Você não é obrigado a pegar. Então aquilo que as pessoas te falaram, se não for seu, que na maioria das vezes não vai ser, larga para ela, larga de trazer energia, frequência negativa que te põe para baixo, que não te agrega para a sua vida." Então o problema, na verdade, não é o que as pessoas falam, o problema é que você aceita tudo que elas falam sobre você ou para você, tá? Então lembra disso. Falou alguma coisa ruim para você, isso se trata muito mais da pessoa do que de você. As pessoas, a gente entrega para o próximo aquilo que a gente tem para oferecer. Então, se eu convivo com pessoas no trabalho que estão insatisfeitas, o que essas pessoas vão ter para me oferecer? O que a insatisfação vai gerar de sentimento e o que esse sentimento vai gerar de ação na vida delas junto comigo? É isso que eu quero? Eu preciso pegar essa carga? Não, não preciso. Então conecta com pessoas que estão na mesma frequência ou numa frequência acima do que a sua. Porque dessa forma você vai conseguir crescer. Você vai conseguir acessar muita coisa que você não tem acesso na sua vida. E para finalizar aqui, anotei aqui uma frase que eu quero falar para você. Só depende de você. Você tem que atravessar aquilo que Deus mandou você fazer. Você só tem que atravessar aquilo que Deus mandou você fazer. Eu sei que às vezes está doendo, eu sei que está difícil, mas você não pode parar. Às vezes se você parar, vai doer do mesmo jeito. Então se de toda forma vai doer, vamos pagar o preço para poder fazer valer a pena e a gente poder ter sucesso e acessar tudo aquilo que a gente sonha, que a gente deseja, que a gente tem trabalhado, lutado muito para isso, tá? Você só tem que atravessar, né? O rio vai fluindo. Chega um momento que vai ter dificuldade, que vai ter barreiras, mas você tem que superar. Tudo isso faz parte do desenvolvimento que você precisa, do conhecimento que você precisa adquirir, das habilidades que você precisa desenvolver para você poder acessar o projeto que Deus, né, tem para a sua vida, né, assim como tem para a minha e de todo mundo, de todos nós, tá? Sou o Marcos Castro, da sua Vitrine do Sucesso. A Masterclass de hoje a gente falou um pouco mais sobre propósito, né, como descobrir o propósito, que seja no âmbito, às vezes até empresarial quanto pessoal, como aumentar os resultados que você tem no dia a dia através da comunicação, começando pelo porquê, tá? E entendendo melhor o que é a contribuição que você faz para a vida de muitas pessoas. Grande abraço, até a próxima Masterclass. Comenta aqui embaixo alguma ideia, alguns insights que você teve e não deixa de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que você acredita que esse conteúdo vai ter o poder de ajudar. Grande abraço. Até a Masterclass 4/12 do mês de abril. Até lá!